Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 1º de outubro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos 3 sustentações orais. Alguém pede preferência? Doutora Carolina, doutora Ana Carolina, doutor Tellini. Não? Só achar melhor, presidente. Perfeito. Então, vamos começar pela Anidro, doutor Tellini. Seja muito bem-vindo. Doutor Tellini, que já foi juiz desse tribunal por vários anos, alguns anos, né, para não... Ele era muito novo quando ele começou. Muito novo, presidente, muito novo. Era muito novo. Seja bem-vindo. Oi, Mara, seu microfone está aberto. Ai, desculpa. Deixa eu abrir aqui o processo. Só um minuto. Anidro, relatora doutora Mara. Doutor Tellini, o senhor abre mão da leitura do relatório? Senhor presidente. Doutora Mara, só um resumo da acusação, por favor. É uma única infração, deixou de pagar imposto no valor de X, pelo fato de ter indicado operação de exportação e essa não ter ocorrido, não ter sido efetivada em razão de ausência de averbação das operações de exportação pela Receita Federal do Brasil. Então, basicamente, essa é a acusação. Muito obrigado, doutora Mara. Doutor Tellini, fique à vontade, por favor. Senhor presidente, bom dia a todos. Antes de mais nada, cumprimento o senhor, doutora Mara, nossa relatora, os demais juízes presentes aqui, a representação fiscal e também as advogadas que estão acompanhando o julgamento. Agradeço a possibilidade de voltar à minha antiga casa, a Terceira Câmara, que é sempre um prazer encontrar e voltar para esse tribunal. Eu vou ser bastante breve, bastante objetivo. Como a doutora Mara já teve a oportunidade de colocar, é um auto de infração por uma suposta exportação não comprovada referente a 2 notas fiscais. Nota fiscal, eu vou tomar a liberdade de citar os números até para facilitar a explicação. A nota fiscal de número 29.990 e a nota fiscal de número 30.171. A fiscalização entendeu que a exportação não foi comprovada e considerou que ocorreu uma operação interna, como já é de conhecimento dos senhores aqui em operações semelhantes. Acho que o primeiro ponto que é importante trazer para essa Câmara é a questão de afronta ao projeto nos conformes. Quando veio esse auto de infração, o projeto nos conformes, que é de conhecimento de todos, já estava em vigor. Essa é uma empresa, a Nidro, tem mais de 70 anos de existência e ela tem na sua qualificação no projeto dos conformes qualificação A+, ou seja, ela atende rigorosamente todos os procedimentos, todas as obrigações tributárias, principal e acessória. Então, diante disto, caberia à fiscalização ter oportunizado a ela a autorregularização, que é o que está previsto no artigo 14 da lei do projeto nos conformes. Isto não ocorreu. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aos senhores para entender. Voltando ao mérito das 2 notas fiscais, começando pela nota inicial, a nota fiscal 20.990. Essa é uma nota fiscal de amostra de mercadoria. A nota fiscal 29.990 tem valores ínfimos. Aliás, se olharmos a nota fiscal, campo dados adicionais, claramente aparece lá, mercadoria que segue com uma amostra sem valor comercial. Nós trouxemos essa nota nos autos, isso está juntado, inclusive, também agora no recurso, e trouxemos também a comprovação de exportação. Ela foi exportada por meio da DHL, né? Nós informamos isso na nota fiscal. A nota fiscal consta como transportadora DHL Express Brasil, e trouxemos no documento 4 o conhecimento aéreo. Então, está mais do que comprovado que a mercadoria efetivamente foi exportada, e diante dessa exportação, não há o que se falar em imposto. Poderia a fiscalização ter questionado que não foi verbado, poderia ter questionado alguma obrigação acessória, mas não fez. Preferiu exigir o imposto de uma operação que foi exportada. Então, esse ponto é o inicial. A segunda nota, 30.171, algumas considerações são importantes.
produto que é exportado, o produto dessa nota, é um componente para um colírio. A Anidro, durante alguns anos, entre 2019 e 2022, tentou, durante 3 anos, criar um mercado interno. Nós até tivemos a oportunidade de listar as vendas que existiram desse produto, de apenas 82 quilos, durante 3 anos, entre 2019 e 2022, para demonstrar que não existe um mercado interno para esse produto. Esse é um produto 100% exportado. A Anidro, de fato, tentou lá atrás, não deu certo, não funcionou. Nós trouxemos isso para dizer o seguinte: olha, o único mercado que existiu foi lá atrás. Esse é um produto muito específico, é um colírio destinado para glaucoma. Então, é um produto muito específico, cujo adquirente é sempre a empresa estrangeira. Então, o que aconteceu exatamente nesse caso? A Anidro produz os 250 quilos dessa matéria-prima, chama pilocarbina cloridrato, tá? A operação de venda era de 250 quilos, ou seja, uma operação tem 3 vezes mais do que se vendeu, que se tentou vender aqui no Brasil anos antes. Ela fez a mercadoria e deixou a mercadoria pronta, porque quem iria retirar essa mercadoria seria o destinatário. Nós trouxemos aqui no recurso, deixando de uma forma muito clara essa questão, onde, em troca de mensagens com esse comprador no exterior, ele deixa claro: a responsabilidade de retirar na sua empresa é nossa, é daquele Incoterm ex-work. Ou seja, a frete é por conta do destinatário. Então, cabia a Nidro produzir o produto, emitir a nota e deixar pronto para a retirada do destinatário quando ele informasse. O problema é que, quando isto foi acontecer, esse cliente estrangeiro volta para a Nidro, manda uma informação dizendo o seguinte: olha, o meu cliente aqui no exterior pediu que ele quer uma adequação, um tipo de granulado desse produto um pouco mais fino. Eu preciso ter uma formatação dele um pouco diferente dessa que você já preparou. O produto já estava pronto. Tá? Para que pudesse atender o cliente, o que teve que fazer a Nidro? Ela teve que retornar com esse produto para o seu estoque, refazer a parte por meio de uma peneiragem que foi feita, um novo processo industrial. Esses 250 quilos, parte se perde de novo nesse processo, então ela acaba exportando 200 quilos no final, mas parte se perde nisso para atender o destinatário. Por que eu estou trazendo isto para os senhores e para a relatora doutora Mara? Totalmente para demonstrar que a mercadoria não saiu do estabelecimento. A mercadoria, em momento algum, teve uma saída. Por isso que ela não foi exportada. E não é que foi exportada e foi redestinada ao mercado interno. Não existe mercado interno para ela. Nós trouxemos várias trocas de mensagens entre o destinatário e a Nidro, demonstrando isto. As mensagens estão em inglês, eu fiz a questão de ter já traduzido em português para facilitar. Ou seja, demonstrando o reprocessamento e, mais do que isto, demonstrando o retorno dessa mercadoria ao estoque da Anidro, a reformulação dela, a reindustrialização dela e a exportação de 200 quilos. Então, ou seja, lá na frente, uma outra nota fiscal, que não foi a 30.171, foi uma outra nota fiscal, é que ele conseguiu exportar essa mercadoria agora com 200 quilos e 50 quilos se perdeu durante a fabricação desse novo lote. Então, não há como ter uma demonstração de uma exportação de uma mercadoria que sequer saiu da Nidro. Este é o ponto principal. Nós trouxemos aqui ao longo do recurso várias telas dos documentos que estão juntados, demonstrando essa movimentação de estoque, essa emissão de nota para trazer de volta para o estoque essa mercadoria. E não é uma emissão de nota da própria Nidro, não é uma nota fiscal de devolução ou uma recusa do destinatário, porque, de novo, ela nunca saiu. E para garantir isto, para demonstrar essa questão, essa boa-fé, nós trouxemos aqui aos autos não só uma carta do destinatário, dizendo o seguinte: não transportei e não recebi em nenhum momento essa mercadoria, mas como a gente trouxe também uma declaração do próprio operador logístico daquela empresa, dizendo o seguinte: nós nunca fizemos nenhum transporte dessa mercadoria. A DIL Logística traz essa questão. Ou seja, tudo isto para demonstrar aos senhores que essa mercadoria nunca saiu. A mercadoria chegou a ser exportada lá na frente por uma outra nota fiscal de número 30.234. Então, é exatamente o produto. Nós até trazemos, quando a gente, aqui no recurso, um quadro demonstrando o objeto que está na nota fiscal 30.171, que é o objeto da autodifração,
e o objeto que está na nota fiscal 30.234, que é aquela que foi emitida depois do reprocessamento da mercadoria. Então, diante disto, não se trata de uma mercadoria não exportada que foi reintroduzida no mercado interno. Trata-se de uma mercadoria que não saiu do estabelecimento e que foi novamente industrializada e que não teve nenhuma circulação de mercadoria. Este é o ponto principal. Então, eu tenho duas notas. Uma foi exportada, comprovada pela DHL, que te mostra, e a outra sequer saiu a mercadoria do estabelecimento. Mesmo a nota fiscal 30.171, se nós olharmos no campo data de emissão e data de saída, ela tem a data de emissão, mas ela não tem a data de saída. Por que ela não tem a data de saída? Porque a Nidro dependia do destinatário pedir, estou mandando ir buscar sua mercadoria, aí ela emitiria. Só que nesse caminho aconteceu todo esse problema que eu comentei com os senhores. E por fim, para também não tomar muito mais o tempo, um ponto que é importante, eu sei do entendimento do Tite, mas a gente tem que ressaltar isto, é a questão da multa ser confiscatória. A multa que é elencada pela fiscalização, que é a linha H do inciso 1 do artigo 85, ele coloca uma multa de 50% do valor da operação. Ou seja, ainda que fosse devido ao imposto, que não é, porque não teve circulação interna, mas ainda que fosse, o imposto seria 18% sobre o valor da operação. A multa é de 50%, ou seja, quase 3 vezes mais o imposto que seria devido. Então, logicamente, fica muito claro a questão do caráter confiscatório dessa multa. Eu sei do entendimento do Tite a esse respeito, de não afastar a legislação, eu conheço, mas acho que é importante para o Tite, principalmente diante do entendimento dos tribunais superiores, reconhecendo que uma multa não pode ser maior do que o próprio imposto, ter uma questão muito mais objetiva, até de economia processual, de economia para o próprio Estado. Isso é algo que eu sempre disse, o Tite precisa barrar essas coisas aqui, para que lá na frente o Estado não perca, porque numa ação judicial e perdendo, o Estado vai ser condenado em honorário de sucumbência, vão ter mais custos do que efetivamente tivesse acabado a discussão que poderia acabar aqui. Então, diante disto, senhora relatora, é o que eu tinha a colocar. Agradeço a atenção dos senhores e da senhora, agradeço, senhor presidente, pela oportunidade, fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento que os senhores julgarem necessário. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tellini. Doutora Mara, algum questionamento ao patrono? Nenhum. Muito obrigado. Doutor Tortello, representação fiscal, algum questionamento ao patrono? Nenhum questionamento, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Também não, presidente. Muito obrigado. Doutor Paulo? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamento. Doutora Mara, vamos ao voto? Pois não. Trata o artigo 1 do AIM de falta de pagamento do imposto nos períodos e montantes indicados no demonstrativo anexo pelo fato de ter indicado operação de exportação, mas essa não ter sido efetivada em razão da ausência de averbação das operações de exportação pela Receita Federal do Brasil. Assim, as mercadorias constantes dos documentos fiscais 29, 990 e 30, 171 foram consideradas reintroduzidas no mercado interno. A regra de não incidência, prevista no artigo 7º, inciso 5 do RICMES, impõe observação da disciplina estabelecida nos artigos 439 e 450, conforme consta do parágrafo 1º do artigo 7º. O artigo 445 estabelece o seguinte, e aí eu transcrevo, e, além disso, o artigo 36, parágrafo 4º do RICMES, dispõe que, o caso o contribuinte não comprove a saída de mercadoria do território paulista com destino a outro estado ou a sua efetiva exportação, presume-se interna a operação realizada. O autuado emitiu nota fiscal 30.171 de saída em 30 de 9 de 2019 e o retorno da mercadoria não exportada para o estabelecimento pelo documento fiscal 30.233 de devolução em 7 de 5 de 2020, portanto, fora do prazo de 180 dias estabelecido no regulamento, não havendo nem a saída via exportação e nem o retorno da mercadoria ao estabelecimento dentro do prazo. Ocorre que, de acordo com as provas dos autos, de fato, a mercadoria jamais saiu do estabelecimento do recorrente, sendo que não houve devolução da mercadoria, mas a emissão de nota fiscal de entrada apenas para reingressar com a mercadoria no estoque. O recorrente prestou os devidos esclarecimentos e comprovou que a mercadoria constante da nota 30.171
que deveria aguardar a retirada e ordem de exportação do cliente estrangeiro, na verdade não foi exportada porque teve de ser reprocessado para o envio cumprindo uma nova fase de testes. E por esse motivo, inclusive, os iniciais 250 quilos passaram a ser 200 quilos. E essa mercadoria, após o seu reprocessamento, foi devidamente exportada através da nota fiscal 30234, emitida após reprocesso e devidamente exportada, demonstrando o mesmo número do lote e validade da nota fiscal 30171. Embora de fato o recorrente tenha cometido a infração de não comprovar a exportação no prazo legal de 180 dias, fato é que a presunção legal de que a operação de exportação deveria ser considerada como não ocorrida e a venda seria considerada interna, não é iuris et iure e comporta comprovação em contrário. De fato, não houve exportação, mas também está comprovado de que não houve sequer a saída da mercadoria do estabelecimento do recorrente, embora a nota fiscal possa ter sido emitida para tal fim. A própria transportadora mencionada na nota fiscal declara que jamais coletou a referida nota fiscal ou a mercadoria nela mencionada. E, ao fim e ao cabo, a mercadoria foi reintroduzida no estoque pela própria recorrente por nota fiscal de entrada, a fim de regularizar o estoque. Portanto, de fato, não houve exportação e não houve também a presumida venda no mercado interno, que restou descaracterizada e comprovada pelos documentos juntados pelo recorrente. Por esse motivo, entendo que a presunção de que a mercadoria teria sido reintroduzida no mercado interno e aqui vendida foi contraditada e está comprovado que não houve fato gerador do imposto, dado que não houve sequer a saída da mercadoria do estabelecimento da recorrente, não podendo a emissão de um documento fiscal implicar em ocorrência de fato gerador, se de fato não houve a saída da mercadoria, pressuposto para a incidência do imposto ora reclamado. Desta forma, comprovado está que não há imposto devido e nada a ser cobrado pelo recorrente quanto à nota fiscal 30171. Já em relação a 29.990, trata-se de envio de amostra para o cliente, cuja exportação foi comprovada por documento enviado pela DHL e, portanto, comprovada está a exportação. Por estes motivos, conheço o recurso e dou-lhe provimento para cancelar a autuação. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Amara. Em discussão, a representação fiscal, doutor Tortello. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, bom dia a todos. Parabenizar aqui o doutor José Eduardo pela sustentação que fez, bem como a doutora Amara pelo voto que apresentou. As razões da representação fiscal já se encontram nos autos, quando foi produzidas contras-razões ao recurso ordinário. Mas eu gostaria apenas de apontar dois itens que eu julgo importantes. O primeiro é que a nota fiscal maior, essa dos 250 quilos, ela foi emitida e o pressuposto, quando se emite uma nota fiscal, é que a mercadoria deu saída do estabelecimento, né? Soa estranho que seja emitida uma nota fiscal sem a saída do estabelecimento e muito antes, né? Quer dizer, passaram-se 180 dias, muito mais do que isso, e essa mercadoria com nota fiscal de saída, argumenta-se, estaria lá no estabelecimento ainda, né? Então, é um procedimento estranho, porque a cliente, suposto cliente externo da autuada, quando ele desse o sinal verde, aí sim era o momento mais adequado para a emissão dessa nota fiscal de saída, né? Então, esse é o primeiro ponto que tem a ver relativo aos fatos narrados, tanto no recurso ordinário quanto no voto condutor. A outra questão que me parece importante é relativa à segunda nota, a da amostra. Porque, apesar dela ter apontado um valor diminuto, o fato é que a exportação via DHL não é exatamente o que está previsto na legislação, né?
há que haver a posição do ok da Receita Federal. E me parece que isso também não consta da segunda nota. Então, com todas as vênias aí, ao voto azarado pela doutora Mara, sempre muito articulada, somos da posição que o recurso ordinário não deva ser acolhido. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tortello. Doutor Alexandre. Presidente, eu acompanho o voto da relatora. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Paulo. Presidente, eu vou acompanhar o voto da relatora. Eu queria só destacar aqui que na infração é informado que ela decorre da reintrodução no mercado interno. E eu acho que as provas dos autos demonstram que não houve essa reintrodução. Então, que pese a possibilidade de ter havido alguma outra infração da emissão da nota fiscal de forma equivocada ou a emissão da nota fiscal de entrada de forma equivocada, não é a reintrodução no mercado interno que aconteceu pelas provas dos autos. Então, vou acompanhar o voto da relatora. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu também acompanho o voto da relatora e, só reforçando, o doutor Paulo mencionou, o objeto da acusação não diz respeito à emissão da nota fiscal de entrada, né? Ou a emissão equivocada da nota de saída, primeira, né, que deveria ter sido anulada, etc. Não faz parte do objeto da acusação. Portanto, eu acompanho o voto da doutora Mara. Encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Tellini, então foi dado provimento ao recurso, o afastamento da acusação. Muito obrigado, tenha um bom dia. Mais uma vez, foi um prazer revê-lo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Mário, doutora Mara, doutor Antônio Carlos Tortello, doutor Paulo, doutor Alexandre. Bom dia para vocês, uma boa sessão. Um prazer enorme voltar aqui na casa. Tudo de bom. Prazer foi nosso. Tenha um bom dia. Bom dia. Vamos lá. Presidente, só para avisar que eu estou também com a internet porque está travando, tá? Sem então, problema. A senhora tem uma participação dupla. Dupla, exato. Uma muda e outra calada. Mas é só um jeton, viu, Mara? Então, eu sei. É só para avisar. E vota só uma vez, né? Vamos lá, doutora Ana Carolina Craveiro. Bom dia, senhor presidente. Muito bom dia. Seja bem-vindo a essa Câmara. O seu processo é Lutepel, né, doutora? Isso, exatamente. O relator, o doutor Alexandre. O doutor Alexandre já conseguiu juntar, né? A sustentação oral já foi gravada. Vou reiterar aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Doutora, basta um resumo das acusações. Abre mão da leitura do relatório. Claro, abro mão, sim. Muito obrigado. Doutor Alexandre, por favor, um resumo das acusações. Okay. Bom dia a todos. Aqui a empresa foi autuada pelo fisco em 3 itens, todos eles referentes a operações de remessa de mercadorias ou para áreas de livre comércio ou para a Zona Franca de Manaus. O primeiro deles de crédito devido ao imposto, por ausência de estorno do imposto para a saída de mercadorias isentas. E itens 2 e 3, pode pagamento do imposto em remessa de mercadorias para as áreas incentivadas. Em primeira instância, o auto-infração foi mantido
e a contribuinte vem agora com recurso ordinário tentando reverter essa decisão. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutora Ana Carolina, por favor, fique à vontade. Bom dia novamente. Agradeço a oportunidade de dar fala, senhor presidente. Bom dia, nobres julgadores. É um prazer estar aqui nessa manhã. E eu pretendo ser o mais sucinta possível, até porque o objetivo desse destaque oral é realmente apontar as circunstâncias mais relevantes que sustentam aí o pedido de subsistência da cobrança. E, como já adiantado pelo nobre relator, em apertada síntese, o auto de infração ele imputou três penalidades para contribuinte: a ausência de estorno do crédito em operações destinadas às áreas de livre comércio, a falta de pagamento do ICMS em notas fiscais eletrônicas emitidas como isentas para essas áreas e a não comprovação do internamento de algumas mercadorias remetidas para a Zona Franca. Excelência, aqui eu vou pedir desde já a licença para pedir, né, que com a devida vênia haja uma mudança aí na postura dos tribunais administrativos, principalmente nesses casos em que envolve a questão de remessas para as áreas de livre comércio e Zona Franca de Manaus, para que seja acompanhado, né, que seja buscada a uniformização na interpretação das normas tributárias, até para redução aí da insegurança jurídica, do volume de litígios, considerando que sobre esses temas que estão sendo abordados aqui, diversas são as decisões já judiciais em sentido favorável ao contribuinte. Então, eu já destaco nesse sentido, com todo respeito, que é necessário, na busca da segurança jurídica, uma mudança de entendimento, se desvincular, de certa forma, do regimento interno, do que é possível nas regulamentações internas, e estender amplamente aí o acolhimento das interpretações de acordo com o que já foi decidido reiteradamente. Mas, enfim, o primeiro ponto importante de destaque que eu gostaria de realizar aqui se relaciona aos créditos e à cobrança do imposto estadual nessas remessas para áreas de livre comércio, que diz respeito ao reconhecimento notório e geral dessas decisões, inclusive judiciais, que foram colacionadas aí durante as razões do recurso, de equiparação não só da Zona Franca de Manaus, mas as áreas de livre comércio, as operações de exportação, tanto no que diz respeito aos benefícios fiscais, como as regras de não incidência ou de isenção tributária de determinadas remessas. Isso porque as vendas para a Zona Franca, elas são constitucionalmente equiparadas às operações de exportações, e esse entendimento também deve ser estendido para as áreas de livre comércio. Inclusive, esse entendimento foi destacado aí na EDI 310, né, que considerou exatamente que as mercadorias, né, não sofrem a incidência remetidas para essas áreas, não devem sofrer a incidência do ICMS e ainda deve ser mantido o aproveitamento do crédito. E mais uma vez destaco, né, o mesmo raciocínio deve ser empregado para as áreas de livre comércio, até mesmo para preservar o próprio objetivo para que essas áreas foram criadas. E saliento também que o STF, nessa decisão de 310, ele entendeu pela equiparação do que foi determinado no artigo 4º do Decreto-Lei 288, de 1967, pela própria ordem constitucional e os atos transitórios, das disposições transitórias, constitucionais transitórias, estabelecendo a garantia de todos os benefícios da Zona Franca de Manaus como recepcionados pela Constituição Federal. E que, mais uma vez, deve ser também estendido aí para as áreas de livre comércio. Então, portanto, excelências, o que eu gostaria de destacar aqui, com base nesse entendimento do STF, é que não podemos alterar ou revogar determinado benefício pela via estreita de um regulamento interno, como no caso o regulamento de ICMS, com todo respeito. A alteração ela só pode ser aceita
por uma nova emenda constitucional, que não é o caso. Então, nesse sentido, alterar a interpretação da lei que já havia sido recepcionada pela Constituição Federal, além de inconstitucional, ela rechaçaria o próprio escopo da criação dessas áreas protegidas e instituídas para a criação das áreas de livre comércio e da Zona Franca de Manaus. Mostra-se, portanto, até contraditório a autuação realizada contra o contribuinte, em face tanto do que se relaciona à necessidade supostamente estornar o crédito, como também deve ser assegurado aí, equiparando as zonas francas e as áreas de livre comércio às operações de exportação, aos benefícios da não incidência ou da isenção. Então, em relação a isso, são os dois primeiros pontos da autuação que seria importante destacar. E em relação ao último ponto sobre o internamento das mercadorias, que supostamente não havia sido comprovado, o que é importante destacar aqui, excelências, é que a recorrente ela demonstrou ao longo dos autos que o Sistema Integrado de Mercadorias Nacional ele não é um sistema imune a equívocos, até porque ele demanda de procedimentos humanos e de ambas as partes envolvidas, ou seja, não depende só da recorrente, depende também dos destinatários, para quem está sendo remetido. Então, qualquer equívoco ou qualquer indicação incorreta vai supostamente levar ao entendimento de que não houve o internamento de fato dessas mercadorias. Mas o internamento ele pode ser comprovado por outras formas idôneas, especialmente por documentos hábeis aí, elaborados pelos destinatários e por quem recebeu as mercadorias, demonstrando que de fato elas foram houve o internamento dessas mercadorias. E como, por exemplo, aqui vale destacar os registros fiscais dos documentos de entrada dessas mercadorias. Aqui nos autos, das folhas 260 a 280, foram relacionados todos os documentos que comprovam, de fato, o internamento dessas mercadorias. E que também suportaria a caracterização das remessas para uma área incentivada. Então, nesse ponto, excelências, o que se busca aqui é que, como tais documentos não foram considerados na primeira análise pela DTJ, é de extrema importância para deslinde da análise desse ponto, que seja convertido o julgamento em diligência, para que seja reanalisado todos os documentos apresentados, documentos contábeis que comprovam de fato, por outros meios, que houve um internamento dessas mercadorias. Então, nesse ponto, que se pede a conversão em diligência, que além de autorizada, né, por esse ilustre órgão, também vai possibilitar a busca da verdade material e a comprovação de que não se deve manter apenas as punições aí administrativas com base em presunções, e sim no que realmente ocorreu na operação de fato. E por isso a busca da verdade material. Então, por fim, excelências, além de todas esses destaques, em que se pede a improcedência do auto de infração e, consequentemente, com o acolhimento da defesa, como ponto secundário, destacou-se durante as razões que o caso também é de irregularidade na base de cálculo da multa e incidência de juros e do índice de correção utilizado no cálculo das infrações. Então, e apenas se não houver a declaração de subsistência da cobrança, que seja revisto pelo menos os índices e a correção que foi realizada. Então, nobres jogadores, realmente para finalizar, o que eu queria destacar, como também apresentado nos memoriais que consta dos autos, a Lutepel ela é uma empresa idônea, que atua no mercado nacional aí há quase 7 décadas, nunca foi alvo de nenhuma operação de investigação, seja de fraude ou de qualquer outra modalidade, até porque os seus pilares fundamentais eles sempre estiveram voltados para a fabricação e fornecimento de produtos de qualidade, com preço justo, voltado para uma política ética de consciência ecológica, social e fiscal.
E tudo isso, entendo, excelências, que precisa ser levado em considerações. Portanto, reitera-se aqui tudo que consta nos autos, nas razões recursais, nos memoriais e nesses destaques orais aqui, pedindo pela insubsistência do auto de infração. No terceiro ponto da infração, se entenderem necessária a conversão em diligência, ou, como ponto secundário, apenas se não declarada a insubsistência, o recálculo dos valores para respeito dos limites já estabelecidos constitucionalmente em relação ao índice de juros e multa. Agradeço a atenção, excelência. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Doutor Alexandre, algum questionamento da patrona? Não, presidente. Muito obrigado. Doutor Tortello? Também não, senhor presidente, obrigado. Muito obrigado. Doutora Amara? Também não. Muito obrigado. Doutor Paulo? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamentos. Doutor Alexandre, vamos ao voto. Pois não, presidente. Agradeço à doutora pela explanação a respeito do caso e vou ao meu voto. Conheço do recurso ordinário da contribuinte por preencher os requisitos de lei para tanto, passando sua análise. As 3 acusações fiscais decorrem de operações que destinaram mercadorias às áreas de livre comércio, sendo o item 1 referente à falta de estorno de crédito CMS nas saídas de mercadorias beneficiadas com isenção e destinadas às áreas de livre comércio. O item 2 referente à falta de pagamento do ICMS nas saídas tributadas para as mesmas áreas, e o item 3, referente à falta de pagamento do imposto na remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. Essas últimas em razão de seu ingresso nas áreas incentivadas. Estas duas últimas, em razão do seu ingresso nas áreas incentivadas, não ter sido confirmada pelo órgão competente a SUFRAMO. Cabe mencionar, desde logo, como bem ponderado pela dota representação fiscal em suas contrarrazões, que grande parte do recurso ordinário da contribuinte se detém em questionamentos acerca da constitucionalidade de normas tributárias válidas, vigentes e eficazes, sendo certo que o afastamento de aplicação de referidas regras encontra óbice no julgamento realizado por este órgão colegiado, cuja atuação deve se dar dentro dos limites estabelecidos por lei, conforme estabelece o artigo 28 da Lei 13.457, que eu transcrevo a seguir. Pois bem, passando a análise do auto de infração combatido, tem-se Passando a análise do auto de infração combatido, tem-se no item 1 acusação de falta de estorno de crédito CMS em operação de saída isenta de mercadoria com destino à área de livre comércio, situação que era previsível no momento da entrada das mercadorias no estabelecimento da contribuinte. Tendo esta confirmado ao agente fiscal de rendas autuante, que de fato não estornou o crédito das mercadorias por ela adquiridas, e que tiveram destino às cidades de Guarajá-Mirim e Cruzeiro do Sul, apresentando a seguinte justificativa. E aí eu vou à folha 77, notificação da correspondência da própria contribuinte ao fiscal, dizendo que não efetuou o lançamento na GIA do estorno do crédito relativo a operações de entrada relacionadas às remessas destinadas à área de livre comércio. E ela confirma, ressalta-se que o benefício da isenção para as áreas de livre comércio está previsto no artigo 5º, anexo 1 do Decreto 45.490 de 2000, e que seu parágrafo 3º prescreve as condições para a manutenção do crédito, não fazendo referência para as cidades Cruzeiro do Sul e Guarajá-Mirim, ambas no estado do Acre. Palavras da contribuinte. Volto ao meu voto. Como visto, a contribuinte reconhece não ter estornado o crédito do imposto e reconhece que a regra do parágrafo 3º do artigo 5º, anexo 1 do regulamento do ICMS não trata das cidades que tiveram como destino as mercadorias por ela remetidas. E, em seu recurso, concentra esforços ao afirmar que o regulamento teria previsão que entende lhe beneficiar, ou seja, a permissão de se manter o crédito do imposto em saídas não tributadas. Menciona aqui o artigo 68, que fala que não exigirá o estorno do crédito do imposto em relação a operações não tributadas previstas no inciso 5º, parágrafo 1º do artigo 7º. Sigo meu voto. Afirma ainda a contribuinte o benefício fiscal concedido às exportações para o exterior da não incidência do imposto e respectivo direito à manutenção do crédito relativo às aquisições de mercadorias posteriormente exportadas deve ser estendido às operações de saída para a Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, como as tratadas no item 1 desse auto de infração. Razão não lhe assiste,
como segue esclarecido. A contribuinte autuada remeteu mercadorias a contribuintes localizados nas cidades de Guarajá-Mirim e Cruzeiro do Sul. Operações essas beneficiadas pela isenção do imposto, nos termos do artigo 5º, anexo 1 do regulamento, sendo certo que a dispensa do estorno do crédito nas saídas para as áreas de livre comércio, prevista no parágrafo 3º do mesmo artigo, não elenca referidas cidades, mencionando apenas os municípios de Macapá e Santana e Bonfim e Boa Vista. Eu transcrevo aqui o artigo 5º, parágrafo 3º. Ademais, o entendimento extensivo do benefício fiscal, que permite a manutenção do crédito ICMS pretendido pela contribuinte, encontra óbice na regra do artigo 111, inciso 2 do CTN, segundo o qual deve-se interpretar literalmente a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção, motivo pelo qual a acusação do item 1 do auto-infração deve ser mantida. Quanto aos itens 2 e 3 do auto-infração, o contribuinte reconhece não ter ocorrido a confirmação do seu internamento pela SUFRAMA, das mercadorias por ela remetidas com destino a áreas incentivadas, e argumenta que a prova do internamento pode ser realizada por métodos outros que não apenas a confirmação pela SUFRAMA. Cabe aqui breve análise dos requisitos previstos pela legislação para que se considere que determinada mercadoria foi, de fato, e de direito, validamente remetida e internada nas áreas incentivadas. Segue parcialmente transcritos os artigos 5º e 84 do regulamento e cláusula 3ª do convênio CMS 134. Só vou fazer a leitura do que está destacado. Na regra do artigo 84, parágrafo 6º, diz o seguinte: a constatação do ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas será divulgada pela SUFRAMA por meio de declaração disponível na internet após análise, conferência e atendimento dos requisitos legais relativos aos documentos fiscais que acobertaram a sua remessa para aquelas áreas. E no convênio 134, 2019, a regularidade fiscal das operações de que trata esse convênio será efetivada mediante disponibilização do internamento na SUFRAMA com o evento na nota fiscal eletrônica. A formalização do ingresso nas áreas de que trata este convênio dar-se-á no sistema de controle eletrônico previsto na cláusula 2ª deste convênio mediante os seguintes procedimentos, igual ao inciso 8º, que diz a disponibilização do internamento na SUFRAMA como evento, será disponibilizado como evento na nota fiscal eletrônica. Sigo no voto. Como visto, a legislação estabelece requisitos para que a contribuinte possa fruir do benefício da isenção do ICMS nas remessas de mercadorias para as áreas incentivadas, sendo necessária a disponibilização pela SUFRAMA do evento de internalização na nota fiscal eletrônica, pois somente assim é possível confirmar que as mercadorias não apenas chegaram fisicamente às áreas incentivadas, mas que também preenchem todos os demais requisitos de lei para a fruição do benefício da isenção. Na prática, além da entrada efetiva do produto no estabelecimento destinatário, é necessário que o ingresso das mercadorias seja oficialmente divulgado pela SUFRAMA por meio de declaração disponível na internet, após a análise, conferência e atendimento dos requisitos legais relativos aos documentos fiscais que acobertaram a sua remessa para aquelas áreas. Por tal motivo, não prospera o entendimento externado pela contribuinte de que não poderia ser questionada a natureza das operações por elas praticadas ao destinarem mercadorias às áreas de livre comércio e à Zona Franca de Manaus, administradas pela SUFRAMA, e que a internalização poderia ser comprovada por outros meios e documentos, inclusive os emitidos pelos destinatários das mercadorias, demonstrando a efetiva entrada em seus estabelecimentos, pois esse não foi o norte definido pelo legislador, lembrando aqui, mais uma vez, a diretriz do artigo 111 do CTN, no sentido da obrigatoriedade de ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção. Correta, portanto, a acusação dos itens 2 e 3 do auto-infração, nos termos em que lavrada pelo FR autuante. Cabe mencionar ainda que o FR autuante, embora não tenha reconhecido o internamento das mercadorias das áreas incentivadas, por ausência de declaração da SUFRAMA, calculou as exigências dos itens 2 e 3 do auto-infração pela alíquota de 7%, por entender que ingressaram fisicamente nos estados da região norte, conforme se extrai do demonstrativo acostado das folhas 68 desses autos. Mantidas, portanto, as acusações dos itens 2 e 3. O questionamento recursal, que combate a metodologia de apuração dos juros para cálculo da multa, ao argumento de que sua incidência só poderia ocorrer a partir do segundo mês subsequente da lavratura da auto-infração, não pode ser provida. Isso porque se trata de circunstâncias diferentes. Os juros que a contribuinte questione em seu recurso, indicados no DDF de folhas 3 e 4, são os previstos pelo parágrafo 9º do artigo 5º da Lei 6374, a seguir transcrito,
que fala que as multas previstas nesse artigo, excetuadas as expressas em UFESP, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos atualizados, observando-se o disposto no artigo 96 dessa lei. Como visto, a indicação dos juros no mencionado demonstrativo do débito fiscal tem por objetivo apurar o valor da multa com base na regra do artigo 85, parágrafo 9 da lei 6374, sendo que a incidência dos juros sobre a multa já calculada e que é tratada pelo artigo 96 da mesma lei, se dará após o segundo mês da lavratura da acusação fiscal, incidindo até a data do efetivo pagamento das exigências fiscais pelo contribuinte. Ademais, o questionamento recursal que visa afastar a atualização da base de cálculo do imposto para a compra das multas não pode ser acolhido em razão de se tratar de assunto já simulado por esse tribunal, conforme a súmula 13 de 2018, segundo a qual é legítima a atualização do valor básico da multa, nos termos do parágrafo 9 do artigo 85 da Lei 6374, sendo importante mencionar que o entendimento simulado tem caráter vinculante em relação aos órgãos de julgamento desse tribunal, nos termos do artigo 52 da Lei 13457 de 2009. Diante do exposto, conheço o recurso ordinário da contribuinte e a ele nego o provimento, mantendo-se a decisão recorrida nos termos em que proferida. Como voto, presidente? Muito obrigado, doutor Alexandre. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Amara. Nada a acrescentar. Muito obrigado. Doutor Paulo. Nada a acrescentar, vou acompanhar o relator. Muito obrigado. Doutor Alexandre, o contribuinte pediu diligência, o senhor se manifestou sobre isso? A diligência seria para analisar novamente os documentos Uhum. de entrada das mercadorias nos estabelecimentos de destino. E aí o que eu deixo claro é que não há esse questionamento. Por isso que, inclusive, que a aplicação o cálculo do imposto foi efetuado pelo AFR atuante com base na alíquota de 7%. Então, é inquestionável a remessa dessas mercadorias. O senhor se manifestou sobre isso? Diligência, não. Não seria importante acrescentar um parágrafo no seu voto, indeferindo esse pedido? Pode ser. Porque eu acho que previne nulidade, etc. e tal. Pode ser. Entendeu? Ok? Então, eu vou habilitar a edição do voto do relator. E enquanto o senhor faz... pode ser bem breve. Enquanto o senhor faz essa manifestação, esse complemento, eu já vou abrir o processo do Dr. Paulo para ouvir a sustentação oral, ok? Pode ser? Assim que o senhor concluir, o senhor me avisa. Doutora Carolina Pedroso, duas Carolinas hoje, uma Ana Carolina e outra Carolina Pedroso. Meneguim. Vamos lá, doutor Paulo. Doutor Paulo, vamos ao seu voto, tá? Doutora Carolina, a senhora abre mão da leitura do relatório? Bom dia, presidente, sim. Bom dia. Muito obrigado. Então, vamos lá, doutor Paulo. Todos. Arstedit. Eu não vou me arriscar a pronunciar o nome da empresa. Mas só tem uma infração, que creditou-se devidamente de ICMS, referente ao crédito decorrente de entrada de mercadoria destinada à integração do ativo permanente, sem a devida escrituração do controle de crédito de ICMS do ativo permanente, CIAP. É só essa infração. Perfeito. Doutora Carolina Pedroso, vamos à sustentação oral. Obrigada, bom dia, julgadores. Me desculpem. Como adiantado pelo relator, trata-se de uma acusação de creditamento indevido no ingresso de mercadorias que foram importadas para a integração do ativo permanente. Perdão. Aqui eu serei breve na minha sustentação oral, porque a matéria aqui, na verdade, o que mais importa são os fatos relacionados a essa infração, para diferenciá-la, né, do que nós temos aqui de discussão sobre as discussões usuais de integração de creditamento para bens do ativo imobilizado. Aqui é importante destacar o quê? Que a acusação ela está única e exclusivamente pautada na ausência do controle do CIAP, então especificamente do campo do controle de crédito de ICMS no CIAP. Então, toda acusação fiscal ela é baseada nessa ausência de preenchimento pela recorrente.
Isso é importante por quê? Porque o direito ao crédito e a proporção do crédito que foi apropriado nessas operações é incontroverso, não há nenhum questionamento pela fiscalização, e esse ponto, de fato, ele é inclusive reconhecido no relatório fiscal. Então, qual que é o primeiro ponto, né, que a recorrente traz em seu recurso? É a própria nulidade do auto de infração por uma ausência de correlação entre a capitulação legal que foi utilizada e a motivação do próprio auto de infração. Porque se os créditos eles são incontroversos no processo e toda a motivação a motivação do auto de infração é a ausência de preenchimento de um campo específico do SIAP, e aí eu vou entrar mais no detalhe, que é um campo específico do SIAP, que seria até um campo subsidiário, né, um campo que não atrapalha a apuração do crédito devido pelas autoridades fiscais, não tem essa correlação entre a infração que está sendo imposta e a motivação, porque a acusação, né, a capitulação legal a uma suposta infração que poderia ter ocorrido, não é uma acusação de creditamento indevido, porque a motivação do auto de infração é o não preenchimento de uma obrigação acessória, e não a não qualidade dos créditos tomados ou a irregularidade dos créditos tomados. Então, senhores julgadores, eu gostaria aqui de ressaltar primeiramente, então, a nulidade do lançamento em razão do não enquadramento adequado da infração. E essa ausência de relação lógica entre a motivação e a infração que foi imposta. Não bastasse isso, é importante aqui destacar que não houve infração, na verdade, à legislação tributária, pois, apesar de ser verdade que um campo específico do SIAP relativo ao cálculo do crédito, então aquele campo específico em que há o cálculo do crédito não ter sido preenchido pela recorrente, a recorrente, além de ter um controle interno, que também isso é reconhecido durante a fiscalização, isso vem no relatório fiscal, então ela tinha esse controle interno do cálculo do crédito, ela preencheu todos os outros campos, então tem a nota fiscal de entrada, tem a nota fiscal de apropriação de crédito, tem essa planilha interna com os cálculos relativos ao crédito que foi apropriado, ela preencheu, então, todas as demais obrigações acessórias, tanto que a fiscalização conseguiu chegar à conclusão de que não haveria um erro nos créditos efetivamente apropriados, um erro no cálculo do crédito efetivamente apropriado. A própria portaria CAT 147 de 2009, quando ela traz expressamente a obrigatoriedade do controle de crédito do SIAP, ela traz que ele pode ser cumprido também por meio interno. E foi exatamente o que fez a recorrente, o que é reconhecido pela própria fiscalização. Então, além de ser incontroverso aqui o direito ao crédito da recorrente, além de ser incontroverso que não houve uma apropriação acima da proporção 48avos, isso é reiterado durante o recurso, apesar de ser incontroverso durante a própria fiscalização e na lavratura do auto de infração, a gente não tem aqui um descumprimento objetivo de obrigação acessória pela recorrente, porque a própria portaria ela traz essa alternativa à recorrente de cumprir o SIAP por meio de controle interno. E aqui é importante ressaltar que se houve um descumprimento de obrigação acessória, esse descumprimento de obrigação acessória seria um descumprimento de uma obrigação acessória secundária, que não impede, aqui eu gostaria de reiterar que não impede a correta verificação dos créditos pela fiscalização. Isso porque, como eu já mencionei, a recorrente ela emitiu e registrou todas as notas fiscais de importação, ela emitiu e registrou todas as notas fiscais de apropriação de crédito decorrente do ativo imobilizado, ela preencheu todos os demais campos do SIAP, então é só esse ponto específico que não foi preenchido, e ela tinha esse controle interno também do cálculo efetivo do SIAP. Então, trata-se de um suposto descumprimento de dever instrumental que não prejudica nem o dever fiscalizatório das autoridades fiscais e nem também é fato incontroverso que não há um creditamento indevido efetivo aqui, que é, na verdade, a acusação fiscal. E aqui, senhores julgadores, gostaria de ressaltar que nós temos aqui, né, jurisprudência desse tribunal, que é a manutenção de glosa de
de créditos, né? De créditos que são créditos corretos, que são créditos em que não se questiona a qualidade desses créditos, né? Além de violar aqui o princípio da não cumulatividade, essa acusação ela não subsiste, ela não pode subsistir quando há evidência de que o crédito, ele é realmente, o crédito apropriado pelo contribuinte, ele é um crédito correto, é um crédito que realmente foi destacado nas notas fiscais, é um crédito referente ao imposto que foi efetivamente recolhido. Então, eu gostaria aqui de, além de solicitar a nulidade do auto de infração por essa ausência de correlação lógica entre a acusação e a capitulação legal, também solicitar aqui o cancelamento da autuação por uma ausência da infração que foi imposta, assim como por não subsistir a acusação de creditamento indevido quando se olha para os créditos efetivamente apropriados pela recorrente, pelos controles de SEAP que foram realizados e os controles internos que a recorrente ela possui. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, doutora Carolina. Doutor Paulo, algum questionamento, patrona? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Tortello. Também nenhum questionamento, senhor presidente. Obrigado. Doutora Mara. Só uma pergunta para o doutor Paulo. A autuada trouxe alguma documentação que comprove essa escrituração, ainda que seja particular, vamos dizer assim, que não seja o SEAP? Doutor Paulo. Porque... Doutora Mara, eu entendo que ela não traz nenhuma escrituração oficial, né? Tá, não, mas o que eu estou perguntando é se ela trouxe algum livro auxiliar, algum controle, alguma coisa. Controles internos dela. Tá, ok. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Alexandre. Também não, presidente. Perfeito, muito obrigado. Doutor Alexandre, o senhor já juntou o seu voto, né? Perfeito. Então, doutora Carolina Pedroso, vamos voltar com o processo da doutora Ana Carolina Craveiro. Muito bem. Vamos lá. Doutor Alexandre, por favor, apresenta o seu complemento, por favor. Estava no mudo, perdão. Uhum. Eu acrescento a seguinte menção. Também entendo não ser o caso de conversão do julgamento em diligência para nova análise de provas, nos termos em que formulados pela contribuinte em seu pleito recursal, por não haver dúvidas acerca do acervo de documentos por ela acostados aos autos e das informações neles constantes, documentos que apenas confirmam a remessa física das mercadorias para município das áreas incentivadas, mas nada trazem acerca do internamento jurídico que deveria ter sido confirmado pela SUFRAMA e não foi. Indefiro, portanto, o referido pedido. Ok, muito obrigado. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar. Muito obrigado. Doutora Amara. Também não. A autuação foi de 7%, Alexandre? Foi, né? Foi. Então tá. Nada a Perfeito. acrescentar, acompanho o voto. Muito obrigado. Doutor Paulo. Nada a acrescentar, eu acompanho o relator. Muito bem, eu também acompanho o voto, que é no mesmo sentido de todos os votos de casos da espécie, em que eu funciono como relator, por isso eu acompanho o doutor Alexandre também. Com isso encerramos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Ana Carolina. Então, foi negado o provimento ao recurso. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Eu que agradeço, presidente. Eu agradeço também aos demais julgadores. Um excelente dia. Obrigado. Obrigado. Voltamos agora ao processo da doutora Carolina Pedroso.
da Sarstedit. Como pronuncia esse nome? Sarstad. Tá certo. Vamos voltar lá. Doutor Paulo, vamos ao voto? Vamos. Eu vou iniciar meu voto. Pulei o relatório. Pode, inclusive, juntar o voto, registrar. Segundo só já registro. Perfeito. Registrado meu voto, eu vou Muito passar obrigado. a leitura. A preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência de análise de argumentos e provas e falta de fundamentação não merece prosperar. A alegação é feita de forma genérica, sendo que a autuada afirma que apresentou em sua defesa 1. As notas fiscais de entrada, 2. Os correspondentes comprovantes de recolhimento de imposto, do imposto, e 3. Os documentos comprobatórios da devida apropriação dos créditos do ICMS e que a decisão recorrida não analisou o conjunto probatório apresentado. Porém, a decisão recorrida informa que foram apresentados tais documentos, porém, tais elementos não infirmariam a ação fiscal. Aqui eu transcrevo um trechinho da decisão recorrida, que ela cita esses documentos. Fato é que o julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos ou mesmo analisar todas as provas apresentadas quando já tem elementos para afirmar seu entendimento. No caso em tela, entendendo que a não entrega dos registros SIAP caracterizaria a infração, o julgador não é obrigado a adentrar provas trazidas pela autuada que não infirmariam a tese da não entrega dos registros SIAP, fato que não é controvertido no processo. A autuada alega que existiria contradição da decisão recorrida em suas razões de decidir por entender que é possível a correção da capitulação da infração por erro formal. Aqui não é qualquer erro ou contradição. O artigo 13 da Lei 13.457 é claro em estabelecer que a correção da capitulação da infração não implica em nulidade do AIM. Destaque-se que o erro da capitulação da infração foi mero equívoco, pois ao invés do auditor fiscal autuante indicar artigo 61, parágrafo 1º do RICMES, indicou artigo 61, inciso 1 do RICMES, sendo que o artigo 61 do RICMES nem ao menos possui incisos, indicando claramente que era ocorrido mero erro de digitação. A autuada também alega que lhe foi imputada a infração de creditamento indevido, ao passo que somente descumpriu a obrigação acessória de escrituração do controle de crédito CMS no SIAP. Aqui cabe destacar que o direito ao crédito se condiciona ao cumprimento de todos os requisitos previstos na legislação. Assim, não sendo cumprida uma obrigação, mesmo que acessória, o creditamento é indevido. Assim, salvo comprovado o cumprimento dos requisitos, o que será analisado no julgamento do mérito, está correta a infração e não deve prosperar a alegação de falta de correlação entre a infração e a motivação do AIM. Passo à análise do mérito. O parágrafo 1º do artigo 61 do RICMES informa que, para poder se creditar, o contribuinte precisa escriturar as notas fiscais e cumprir os demais requisitos da legislação. A apropriação do crédito do imposto relacionado à aquisição de bens para o ativo permanente ocorre por meio do SIAP, o qual foi disciplinado na Portaria CAT 21, de 2001. A Portaria CAT 14709 também trata da obrigatoriedade do SIAP. É incontroverso dos autos que a autuada não escriturou o SIAP. O creditamento feito sem escrituração do SIAP é ilegal, independente do montante do crédito escriturado. Apesar da autuada alegar que o item 2 do parágrafo 3º do artigo 1º da Portaria CAT 2501 indicar que o SIAP poderá ser substituído por livro que contenha no mínimo as mesmas informações, a autuada não apresenta tal livro substituto, sendo que quando a portaria trata de livro substituto, ela trata de livros oficiais da autuada, transmitidos ao fisco, e não de meros controles internos da autuada, o que, a meu ver, encerraria a discussão jurídica sobre o argumento da autuada. Todavia, cabe destacar que o SIAP é um livro obrigatório desde 1º de janeiro de 2011, em decorrência do que informa o parágrafo 5º da cláusula 3ª do ajuste CINIEF 2, de 3 de abril de 2009. Aqui eu transcrevo, eu vou só ler a parte grifada, que fala: a escrituração do documento de controle de crédito CMS do ativo permanente SIAP será obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2011. Assim, não cumprindo os requisitos para o creditamento, esse é irregular, portanto, resta correta
autuação. A autuada alega que a multa deveria ser recapitulada da linha J, inciso 2, do artigo 85 da Lei 6374, para a linha A, inciso 5, artigo 85 do mesmo normativo. Eu transcrevo aqui as duas alíneas, né? E pelo já exposto nesse voto, é claro que a infração se refere ao creditamento devido e não mero erro de obrigação acessória. Assim, não há como realizar tal recapitulação, pois a linha J do inciso 2 do artigo 85 se amolda à situação em tela. A alegação da autuada de desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa não merece prosperar, pois a multa são calculadas segundo a Lei 6374, sendo lei válida, vigente e eficaz, não podendo ter sua aplicação afastada por essa Câmara Julgadora. Por fim, frente ao pedido da autuada de redução à relevação da multa, temos que analisar o artigo 527-A do RICMES, e ele informa que não pode implicar a falta de pagamento do imposto. No presente caso, há exigência do imposto, como se vê no campo 3 do DDF, folha 2. Dessa forma, não é possível a aplicação do artigo 527-A do RICMES. Ante exposto, conheço do recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Amara. Acompanho. Muito obrigado, doutor Alexandre. Também acompanho o voto do relator, presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho o voto do relator. Com isso, encerro debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutora Carolina Pedroso. Eu ia falando Ana Carolina. Doutora Carolina, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Deixa eu ver uma coisa aqui, não provido, perfeito. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. Até mais. Próximo voto. Vou seguir aqui a pauta. Wilson Sons, eu sou o relator. Eu já adiantei o voto para vocês. É um recurso de ofício que eu estou negando provimento. Eu ajustei lá o dispositivo no meu voto que eu tinha botado provido. Então, estou negando provimento ao recurso de ofício. Aqui o contribuinte, ele da indústria naval, ele fez reparos em embarcações navais e destacou o imposto com uma redução prevista na legislação. O fisco entende que essa isenção parcial ela só se é aplicada quando a mercadoria é destinada para a indústria naval. O entendimento da fiscalização com o qual eu concordo, no mesmo sentido do meu, é de que não. A isenção é para aplicação pela indústria naval, que é o caso da autuada. Ela comprou mercadorias e ela aplicou, e essa isenção é direcionada a ela. Assim, a saída são parcialmente isentas. Eu discordo, a autuação é baseada em uma resposta à consulta tributária lá, é um pouquinho antiga, tal, eu discordo, porque a prevalecer o entendimento fazendário, fiscal, é inócua a isenção que foi concedida à época para a indústria naval. Por quê? O contribuinte, se ele adquire com isenção, ele tem que se tornar o crédito e depois tributa a saída, ou seja, ele aumenta o custo dele ao invés de ser beneficiado com a isenção. Por isso, eu não vou ler, eu vou poupá-los a leitura do voto, mesmo porque vocês já tiveram acesso a ele, e aí eu estou mantendo a decisão a qual estou negando o provimento ao recurso de ofício, ok? Em discussão, representação fiscal. Obrigado, senhor presidente. Efetivamente, conforme colocado já
pelo senhor, foi... A questão aqui é eminentemente de direito. Tá? As questões de fato são incontroversas, né? E a representação fiscal já colocou seu posicionamento nos autos, no sentido de que a letra da legislação, bem como uma resposta à consulta, tem a interpretação de que essa isenção não é para a indústria naval, mas, enfim, não é, vou reformular aqui. Essa isenção ela não é para os clientes da indústria naval, né? Essa isenção é para a própria indústria naval. Então, é essa diferença de posicionamento só que consta nos autos, e vou poupá-los também de me estender longamente por isso, porque toda essa questão já foi exaustivamente debatida no processo. Só isso. Muito obrigado, doutor Marcelo. Doutora Amara. Acompanho o relator. Muito obrigado, doutor Alexandre. Também acompanho seu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Também acompanho o seu voto, presidente. Muito obrigado. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo, deixa eu ver aqui qual é a TAIP. Vamos para a TAIP, Paulo. O doutor Paulo tem um voto divergente do meu. Aqui é recurso de ofício e recurso ordinário. O item, a representação concordou com o voto, então estou negando provimento ao recurso de ofício. Recurso ordinário foi conhecido, etc. E tá, vamos direto aqui. Aqui é material de uso e consumo. A TAIP, ela usa... Deixa eu ver o nome que é exatamente o que usa aqui. Aqui são chapas térmicas de impressão, aquela que vai usada em impressoras industriais. Tá? Eu entendi aqui, conforme eu já adiantei para vocês, eu apresentei o meu antigo entendimento sobre a matéria do caso, entendo que são produtos intermediários, não são de uso e consumo como afirmado pelo contribuinte, cita a jurisprudência desde o STJ, etc. e tal, e aí eu afastei o item 2 do AIM, né? E o doutor Paulo pediu uma preferência, vamos direto a ela. Eu já adianto que a doutora Mara já pediu para a gente ser breve, porque ela precisa sair, ela tem um compromisso. Doutor Paulo, por favor. Presidente, não vou tomar tempo algum. Eu entendo que a decisão normativa CAT 01/2001, ela só garante o direito ao crédito a mercadorias que integrem o produto final ou que se desintegrem imediatamente, totalmente no processo produtivo. As chapas, elas são, inclusive, têm uma vida útil, né? Não são consumidas imediatamente, e também não são desintegradas totalmente, porque elas são vendidas ao final da sua vida útil. Então, eu entendo Como sucata. Como sucata, mesmo como sucata. Mas eu entendo que elas não dão direito ao crédito. Perfeito, doutor Paulo. Também a questão meramente interpretativa E de todo o resto eu acompanho o voto do relator. Legal, perfeito. Questão puramente interpretativa do direito, tanto o processo anterior como esse. Doutor Tortello, por favor, representação fiscal. Obrigado, senhor presidente. Eu também serei bastante breve. A questão do recurso de ofício me parece que é incontroversa, a própria representação fiscal já no seu parecer em recurso de ofício pugna pelo seu não provimento.
E na questão mais substantiva, aí, que diz respeito ao recurso ordinário, a representação tem a posição já exarada aqui pelo ilustre doutor Paulo. Perfeito. Muito obrigado, doutor Tortello. Doutor Alexandre. Presidente, eu vou acompanhar seu voto. Muito obrigado. Doutora Amara, eu já... Já acompanho o seu voto. Muito obrigado. Então, ou seja, eu neguei provimento ao recurso de ofício. Deu provimento ao recurso ordinário. Deixa eu ver se o que Está aparece. certinho o registro. Isso, dei provimento ao recurso de ordinário e não provido o de ofício. Encerrado o debate, quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo é Mercedes-Benz. Também é um recurso de ofício, que eu também estou negando provimento. A representação fiscal concordou com o afastamento da acusação fiscal. Em discussão, representação fiscal. Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutora Amara. Acompanho o voto. Doutor Alexandre. Também acompanho seu voto, presidente. Doutor Paulo. Muito Também obrigado acompanho. a todos. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Encerrado. Com isso, concluímos a pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 1º de outubro de 2025. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o momento e até a próxima. Tenham todos um bom dia. Doutor Jailson, vamos encerrar a live, por favor.